Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre integrais, tá? Nas aulas anteriores a gente falou sobre a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, né? Hoje a gente vai introduzir a parte 2. Vamos falar do Teorema do Valor Médio para integrais de funções reais e também falar sobre introduzir a parte da técnica da substituição, tá bom? E na aula que vem a gente continua essa parte, porque a gente não vai conseguir terminar tudo hoje, tá? A gente vai ver o que a gente consegue falar. Bom, então vamos lá, vamos começar pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a segunda parte dele. Porém, antes da gente introduzir o Teorema Fundamental, primeiro a gente vai falar o que é uma função definida por uma integral, tá bom? Tá. Então vamos falar do que é uma função definida por uma integral, tá? Vou escrever aqui por enquanto. Já? Tá. Então, olha só. A gente vai chamar funções desse tipo, tá? Estou considerando o x pertencendo, uma variável pertencendo ao intervalo AB, e aí a gente vai denominar funções desse tipo como funções definidas por uma integral. Tá bom? Observa que a extremidade inferior, o limite de integração inferior, é essa extremidade do intervalo que a gente está trabalhando. E o x, a variável, está variando nesse intervalo AB. Tá bom? Essa funçãozinha aqui de dentro, essa f de t, é uma função em geral contínua que a gente vai trabalhar para a gente poder ter essa integral bem definida. Tá bom? Então, toda função definida dessa maneira é uma função que a gente chama de função definida por uma integral. Para cada valor de x no intervalo AB, eu tenho um valor correspondente desse f de x. E, portanto, isso nos dá origem a uma relação de função. Tá bom? Então, aqui no slide está melhor para não ter que escrever tudo. Então, de início, a gente já viu nas aulas anteriores que essa integral, do jeito que está aqui, com os extremos, com os intervalos de integração, o a e o b, quando eu tenho os intervalos de integração, isso aqui nos dá um número real, tá bom? Que é a integral da função f de a até b. Tá? Agora, quando nós não temos os intervalos de integração, nós vimos na aula anterior que a gente chama isso de uma integral indefinida, que me dá a família de primitivas da função f. Tá? Agora, se eu fizer aquilo que eu falei, se eu pegar o x variando no intervalo AB, eu posso definir essa função f de x, que é uma função que a gente diz ser uma função definida por uma integral. Para cada valor de x, eu vou ter um valor dessa integral. Então, eu tenho uma correspondência aí entre o x e esse f de x aqui, e, portanto, eu tenho uma função. Tá bom? Então, por exemplo, para ficar mais claro, vamos considerar essa função aqui, ó, a função f de x igual a integral de 0 a x do cosseno de t dt. E eu quero determinar o f de 0, o f de π sobre 6 e o f de 4. Ou seja, a imagem pela função f do 0, do π sobre 6 e do π sobre 4, tá? Então, a função é essa aqui, ó. Integral de 0 a x do cosseno de t dt. Tá? Então, quem é o f de 0? Bom, a gente vai trabalhar normalmente com os nossos conhecimentos de funções que nós já temos, né? O f de 0, eu vou pegar o 0, vou substituir no lugar do x aqui. Então, eu vou ter integral de 0 até 0
do cosseno de t dt. Bom, mas a gente sabe que quando os limites de integração são iguais, você não saiu de ponto algum, né? Você não saiu do ponto zero. Então, essa integral é quanto? Hã? É zero, né? Então, isso aqui é zero. A integral é zero. Tá bom? Aí, se eu quero calcular, por exemplo, o f de, eu acho que é π sobre 6, né? O outro que ele pediu para a gente calcular. Então, isso aqui vai ser a integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Tá? E aqui, para a gente calcular essa integral, lembra que a gente precisa de uma primitiva da função cosseno, né? Uma primitiva da cosseno é quem? É o seno. Então, eu vou calcular o valor do seno variando no intervalo de π de 0 a π sobre 6, né? Ou seja, vou calcular o seno de π sobre 6 menos o seno de 0, né? Π sobre 6 em graus é 30, né? 30 graus, então seno de 30 graus, seno de π sobre 6 é meio, né? E o seno de 0? 0, tá? Então, o seno de π sobre 6 menos o seno de 0 é meio. Isso significa para a gente que a imagem da função f no ponto x igual a π sobre 6 é meio. Ponto. Ok? Alguma dúvida? Tá. E a outra era o f de π sobre 4. Então, se eu quero calcular o π sobre 4, o f de π sobre 4, então é a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt. Tá? Então, isso aqui fica igual a integral. Aliás, uma primitiva do cosseno é o seno de 0 a π sobre 4. Então, isso aqui vai dar seno de π sobre 4 menos o seno de 0. Tá bom? Aí, novamente, seno de 0 é 0, seno de π sobre 4 é 45. Né? Então, seno de π sobre 4 é seno de 45 graus, que dá raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a imagem da função f no 0 é 0, a imagem da função f no π sobre 6 é meio, e a imagem da função f no π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? O que nós queremos dizer em termos da representação geométrica de integral? Que a imagem dessa função é igual a integral de 0 até 0 do cosseno de t dt, e esse resultado dá 0. Em termos gráficos, em termos da explicação de área, da ideia de área de integral, que a gente falou na aula anterior, a gente está querendo dizer o seguinte, ó. Aqui está o gráfico da função cosseno. Tá? O gráfico da função cosseno, aqui ele vai embora, para cá. Deixa eu melhorar isso. Tá? Então, no 0, quando x é 0, eu não saí daqui ainda. Né? Então, aquela integral ali de 0 até 0 é 0. A área que eu estou varrendo abaixo do gráfico dessa função, eu não me movimentei, então não tem área, então é 0. Tá bom? Agora, quando x é π sobre 6, o f de π sobre 6 é meio. Ou seja, o π sobre 6, vamos supor que esteja bem por aqui assim. Ó. Então, eu estou falando que essa área aqui, ó, do 0 até o π sobre 6, essa região, a área dela vale meio. Lembrando que eu estou falando de área porque nesse intervalo aqui a função cosseno é positiva. Tá bom? Se ela fosse negativa, então o resultado na verdade seria menos a área. Ok? Então essa é a interpretação geométrica. E no π sobre 4, o f de π sobre 4 é raiz de 2. Então o π sobre 4, vamos supor que esteja bem por aqui assim, π sobre 4. Então essa área aqui, ó, esse é o valor do f de π sobre 4. Tá bom? Então a gente pode entender
essas funções dadas por integrais como se fosse uma função que calcula a área, claro, se a função for positiva, tá? Se ela for negativa, tem que ser, ela vai obter menos a área, né? Mas se a função for positiva, ela vai calcular a área até o ponto que você está calculando. Nesse caso aqui vai ser a área do zero até o ponto x abaixo do gráfico da função cosseno. Tá bom? E para o caso geral, integral de a até x, vamos supor que esse aqui é o gráfico da função f, então ela está definida aqui a partir desse intervalo a, então até um intervalo b. Então, se eu tomar um certo ponto x aqui nesse intervalo, x está no intervalo AB, então quando eu calculo o f desse x, eu estou calculando essa área aqui. Aí se eu tomo outro x, eu estou calculando esta outra área aqui. E assim por diante. Estou calculando a área partindo do ponto A até o valor de x que eu estou querendo trabalhar. Tá bom? Lembrando que isso é se a função for positiva. Se ela for negativa, vai ser menos a área. Tá? Bom, então com isso, entendendo que são funções definidas por integrais, antes da gente entrar no tópico do teorema fundamental do cálculo, uma das principais funções definidas por integrais é a função logarítmica. É uma outra forma da gente definir a função logarítmica. Lembra que uma primitiva da função 1 sobre x é o log natural do módulo de x, certo? Então, se eu tomar x, valores positivos de x, se eu tomar valores positivos de x, então uma primitiva da 1 sobre x, no caso 1 sobre t dt, vai ser a log natural desse x. Tá bom? Então, essa é uma maneira da gente definir a função logarítmica, definindo ela através de uma integral, tá? Então, posso definir o log natural de x com a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Por que a partir de 1, professor? Por que de 1 até x? Porque, olha só, integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Estou tomando valores de x positivo. Tá? Então, essa primitiva aqui é o log natural de x, variando no intervalo de 1 até x. Só que isso aqui é o log natural de x mesmo. Eu vou até colocar t aqui só para não... Quando eu substituo o x pelo t. Log natural de x menos o log natural de 1. Só que log natural de 1 é quanto? É 0, né? Então isso aqui dá log natural de x mesmo. Tá bom? Ok? Então uma maneira da gente definir a função logarítmica é essa. E aí, se eu quero calcular, por exemplo, qual é o log natural de 2, então o valor do log natural, ele será o valor da área do 1 até o t igual a 2. A área abaixo do gráfico desse ramo da hipérbole 1 sobre t, da vertical t igual a 1 até t igual a 2. Tá bom? Eu quero o log natural de 1000, então vai ser o valor da área desse t igual a 1 até o t igual a 1000. Tá? Então, toda essa área aqui, abaixo desse ramo de hipérbole. Tá bom? Essa é uma maneira da gente definir a função logarítmica. Só que a gente aqui preferiu fazer de maneira contrária. Né? A gente primeiro definiu o exponencial, depois definimos a logarítmica como inversa da exponencial. Mas essa é uma outra forma da gente trabalhar e, em muitos casos, uma forma até mais interessante de definir a função logarítmica. Tá bom? Bom, e aí, sabendo o que é uma função definida por uma integral, nós podemos, enfim, chegar na última parte do teorema fundamental do cálculo. Tá? A parte 1 do teorema fundamental do cálculo, que nós vimos, ele nos diz que se a função f for contínua, né, então a integral de a até b da f de x dx é dada pela variação de uma primitiva da função f no extremo b, f de b, menos a f no extremo a. Tá bom? Essa foi a parte 1. E a parte 2 nos diz o seguinte, olha só. Se a função f for contínua no intervalo AB,
Então, a função g definida dessa maneira, a função g dada por essa integral, integral de a até x, f de t dt, com x variando no intervalo de a até b. Essa função ela vai ser contínua no intervalo fechado AB, vai ser derivável no intervalo aberto AB, e além disso, a derivada dessa função vai ser igual à função f de x. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que essa função aqui, dada por essa integral, é uma primitiva dessa função de dentro da integral. Se eu derivo essa função, eu obtenho a função de dentro. Tá claro? Deu para entender? Vou repetir. Essa parte 2 do teorema fundamental do cálculo nos diz que se eu tiver uma função fzinha no integrando, essa função aqui do integrando, se ela for contínua, eu posso definir essa função dada por essa integral, de forma que essa função ela é também contínua, ela é derivável no intervalo que eu estou trabalhando, e a derivada dela é igual à função f. Em notação de Leibniz, isso aqui está dizendo o seguinte para a gente, que se eu pegar essa função dada por essa integral e derivar ela em relação a x, o resultado vai ser a função de dentro aqui, ou seja, a fzinha de x. E isso nos diz que se você tem uma função e você integra essa função e depois você deriva ela, você volta para a função original. É como se a derivada desfizesse o que a integral faz. E vice-versa também, reciprocamente, isso é válido. Tá bom? Então, esse teorema é um teorema muito, muito, muito importante. A demonstração dele eu não vou apresentar por conta do tempo, mas ela está toda detalhada e não é difícil entender a demonstração. Está lá no Stuart, tá? Então eu sugiro que vocês deem uma olhada. E é o teorema mais importante do nosso curso. Esse junto com aquela outra parte, que foi a parte da aula anterior. Tá bom? Então, basicamente, o que esse teorema está nos dizendo que a derivada e a integral, elas são operações inversas. Uma meio que desfaz o que a outra faz. Tá bom? Então, por exemplo, olha só o exemplo da letra A aqui. Encontre a derivada da função g de x igual a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Então, olha só. G de x igual a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Eu quero saber quem é a derivada dessa função. Se você entendeu o enunciado do teorema fundamental do cálculo, que eu acabei de apresentar, você vai me dizer instantaneamente quem é a derivada dessa função. Vai ser a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, né? Por quê, professor? Primeiro, vamos tentar seguir as hipóteses do teorema. Essa daqui é a minha f de t. Essa daqui é a f de t. Tá? Então, olha só. A f de t, que é dada pela raiz quadrada de 1 mais t quadrado, pergunta, essa função é contínua? Sim, tá? Ela é contínua. Ela é contínua. Se ela é contínua, o teorema fundamental do cálculo nos diz que essa função, g de x, dada por essa integral, ela também é contínua, ela é derivável, e a derivada dela é igual à função f, na variável x. Ok? Portanto, o teorema fundamental do cálculo nos garante que a função g é contínua no intervalo que eu estou trabalhando, tá? 0 em diante. Ela é derivável. E a derivada dela
é igual a f na variável x, ou seja, a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Ok? Tudo bem? Então, se a função do integrando aqui for derivável, for contínua, então essa função está bem definida, você pode definir ela vai ser contínua, vai ser derivável e a derivada dela vai ser igual à função do integrando. Tá? Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Então, olha só, o que esse resultado está dizendo é que você não precisa calcular, entre aspas, essa integral de 0 a x dessa função, para você determinar a derivada dessa função. Porque essa função já é uma primitiva dessa de dentro. Você deriva ela, você obtém a de dentro. Tá? Olha a letra B. Eu quero calcular a derivada em relação a x, obviamente, da função integral de 1 a x à quarta secante de t dt. Eu quero calcular isso aqui, ó. Isso aqui. Então, quem é a derivada dessa função? O que eu estou querendo calcular é a derivada dessa função. Então, quem é a derivada dessa função? Secante de x, certo ou não? Não. Cuidado, porque aqui não é aquela função de a até x. Aqui está de a, que no caso a é igual a 1, até x à quarta. Então, é como se eu tivesse uma composição de funções aqui. Tá dando para entender? A composição é como se eu estivesse compondo a g de x, que é essa aqui, ó. Aliás, a g de u, que é igual a essa aqui, ó. Onde a u é x à quarta. Tá claro? Eu estou pegando a u, que é igual a x à quarta, e estou aplicando na g. Tá claro? Então, se eu estou querendo calcular a derivada dessa função g de u em relação à variável x, como eu tenho uma composição que resulta nisso, eu tenho que usar o quê? A regra da cadeia. Tá bom? Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, a derivada em relação a x dessa integral aqui, ó, disso aqui, isso vai ser igual a derivada em relação a u. Deixa eu fazer aqui para cima, senão não vai dar aqui. Então, a derivada em relação a x na integral de 1 a x à quarta secante de t dt vai ser igual a derivada em relação a u da integral de 1 até u secante de t dt vezes pela regra da cadeia, deriva em relação a u e depois multiplica pela derivada da u em relação a x. Então, aqui derivada da u em relação a x, pela regra da cadeia. Ok? Então, isso aqui vai ser igual. Bom, agora eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo nessa passagem. Porque a derivada de 1 até u secante de t dt em relação a u, como essa função secante ela é contínua, então a derivada dessa função vai ser quem? Vai ser a secante aplicada na u. Então, isso aqui vai ser secante de u. Tudo bem? Vezes que é a derivada da u em relação a x. Bom, a u é x à quarta. Então, derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Beleza? Portanto, isso aqui vai ser 4x ao cubo vezes secante de u, só que a u é x à quarta. Tá bom? Então, a derivada dessa função aqui é igual a 4x ao cubo vezes secante de x à quarta. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Porque aqui não está definida de 1 até x, e sim de 1 até x à quarta.
Então, eu estou tendo uma composição de funções, sendo que uma dessas funções é uma função dada por uma integral. Tá bom? Olha esse outro exemplo. Se x vezes o seno de πx é igual a integral de 0 a x ao quadrado f de t dt, onde f é uma função contínua, calcule f de 4. Então, olha só, ele não está te dando a expressão da fzinha. Ele não está te dando a cara da fzinha. Ele está te dando uma equação, onde nessa equação aparece a f. E ele está te pedindo quem é o f de 4. Qual é a primeira ideia que vem à cabeça de vocês nesse momento? O que vocês fariam para calcular esse f de 4 aí? Ideias? Ideias? A gente ouve o burburilho aí, mas ninguém tem coragem. Faz isso, professor. Deixa eu apagar aqui enquanto vocês vão pensando aí. O que vocês fariam para calcular o f de 4? Bora derivar os dois lados dessa equação aí? Bora derivar? Ver o que dá? Bora derivar em relação a x isso aqui, né? Vai ficar assim, ó. Derivada disso. Seno de πx. Como isso é igual a isso, então a derivada disso é igual a derivada disso. 0 a x quadrado f de t dt. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou derivar? Porque eu não quero o valor do f de 4. E quando eu derivar essa função aqui, claro, aplicando a regra da cadeia, no final não vai aparecer a função f. Então é por isso que eu vou derivar. Tá? Então, como é que vai ficar a derivada dessa expressão? Derivada do primeiro vezes o segundo. Então vai ficar só o seno de πx mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do seno de πx, cosseno de π vezes x, só isso? Vezes a derivada da de dentro aqui, que vai dar π. Ok? E isso vai ter que ser igual à derivada dessa função. Só que, novamente, eu tenho uma composição. Então, vamos lá. Então, quem é a derivada disso aqui? Vamos tentar usar o mesmo raciocínio que nós fizemos nessa aqui, ó. A derivada dessa, observa, deu a de dentro aplicada na u, que anteriormente era x à quarta. Então aqui vai ser a de dentro aplicada em x ao quadrado, sim ou não? Vezes a derivada da função que está compondo, que é a x ao quadrado. 2x. Tá claro? Beleza. Então, olha só o que a gente obteve. A gente obteve que seno de πx mais π vezes x vezes o cosseno de πx foi igual a 2x vezes a f de x ao quadrado. Aí, olha só. Eu quero o f de 4. Como que eu faço? Eu tenho essa expressão. Como que eu faço para calcular o f de 4, gente? Substituo x por 2. Onde tem x, eu vou colocar 2. Tudo bem? Observe que o f de 4 é igual a quanto? Então, vou fazer x igual a 2. Então, o seno de 2π
mais π vezes 2 vezes o cosseno de π vezes 2, ou 2π, vai ser igual a 2 vezes 2 vezes o f de 2 ao quadrado, que aqui vai aparecer o f de 4, que é quem eu quero. Tá? Quem é o seno de 2π? 0. Quem é o cosseno de 2π? 1. Aqui vai ficar π vezes 2 vezes 1 dá 2π, igual 2 vezes 2, 4, vezes o f de 4. Aí eu passo esse 4 dividindo, simplifico, portanto, a f aplicada no ponto 4 vai ser π sobre 2. Pronto, tá bom? Então, f de 4 aí dá π sobre 2. Alguma dúvida? Tudo certo? Belezinha, então. Então, vocês já sabem trabalhar com funções definidas por integrais, derivar essas funções e conhecem também, agora, mais ainda, o teorema fundamental do cálculo completo, tá bom? E aí a gente pula agora para um outro tópico, que é a respeito do teorema do valor médio para integrais. Mas antes da gente enunciar esse teorema, nós vamos falar o que é valor médio de uma função. Então, é simplesmente uma definição. Tá bom? Olha só essa definição. O valor médio de uma função f no intervalo AB é definido por, então, ó, o f médio é 1 sobre o tamanho do intervalo vezes a integral de a até b da função. Então, essa é a definição de valor médio de uma função, tá? Isso ainda não é o teorema, só estou definindo o que é o valor médio de uma função. Então, o valor médio de uma função é dado por 1 sobre b menos a, é o comprimento do intervalo que você está trabalhando, vezes a integral de a até b dessa função, f de x dx. Tá bom? Ok? A grosso modo, esse valor médio, a grosso modo, bem a grosso modo, é como se fosse a média aritmética dos valores da função. Só que aqui a gente está falando de funções reais, então o domínio delas são no intervalo AB, né? Estou definindo a função f no intervalo AB. Então, nesse intervalo eu tenho infinitos pontos, né? Então, como é que você vai tirar a média aritmética, entre aspas, de infinitos pontos, né? Mas se a gente trabalhar aquele conceito de integral, né, particionar o intervalo e tudo mais, a gente chega nessa relação aí do valor médio de uma função, tá? Eu não vou fazer a demonstração também, mas está tudo definido lá no Stuart, vou deixar para vocês olharem essa definição, tá bom? O valor médio de uma função é dado por isso. E aí, olha só, um exemplo para a gente esclarecer mais as ideias. Encontre o valor médio da função f de x igual a 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. Neste intervalo aqui, ó. Então, eu quero o valor médio da função nesse intervalo. Bom, então como é que eu calculo o valor médio dessa função? O valor médio de f vai ser, pela definição, 1 sobre o b é o extremo da direita. Então, 2 menos o a é o extremo da esquerda no intervalo. Menos 1 vezes a integral de a até b, ou seja, de menos 1 até 2, da função f, que é 1 mais x ao quadrado, dx. Belezinha? Alguma dúvida? Então, esse é o valor médio da função. Tá? Então, o f médio aqui vai ser 1 sobre 2 mais 1, 3, vezes essa integral. E essa integral a gente já sabe calcular. Uma primitiva de 1x mais uma primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Tá? Isso aqui variando no intervalo menos 1 e 2. Tá? Então, isso aqui vai dar 1/3 vezes
E aí eu calculo no 2. Isso aqui vai dar 2 mais 2 ao cubo sobre 3, menos 1 mais menos 1 ao cubo sobre 3. Tá? Então isso aqui vai dar 1/3 vezes, isso aqui dá 8/3. E aqui eu vou logo tirar o mínimo, tá? 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. Sobre 3. Menos. Aí aqui vai ficar menos 1/3, menos 1. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 1 dá menos 4. Com esse aqui dá mais. Então, mais 4/3. Tá? Então, isso aqui vai dar 18. Aqui fica 3. 3 vezes 3, 9. 18 por 9 dá 2. Então, o valor médio dessa função aqui, no intervalo de menos 1 a 2, é 2. Ok? Alguma dúvida? Então, deixa eu colocar aqui no GeoGebra rapidinho. Olha só, a função é essa aqui, 1 mais x ao quadrado. Só que eu estou querendo no intervalo de x igual a menos 1 até x igual a 2. Então seria só essa parte aqui, ó. Esquece o restante da parábola, compreendida no intervalo de menos 1 até 2. Então o valor médio da função nesse intervalo é 2. Tá? Então, se eu traçar aqui a reta y igual a 2, tá? Então, esse ponto bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, vai ser o valor médio da função f nesse intervalo de menos 1 até 2. Ok? E aí, a gente vai já ver uma aplicação importante desse conceito de valor médio, que vai ser o próprio teorema do valor médio, tá? Olha só esse outro exemplo. Esse aqui eu não vou resolver toda a integral, vou deixar para vocês resolverem, mas só para a gente melhorar ainda mais o nosso entendimento sobre essa relação do valor médio de uma função. O custo unitário C igual a C de x, para produzir um certo artigo no período de 10 anos, é dado por essa função. Tá? Então, essa função, ela mede o custo unitário para produzir um certo artigo. Tá bom? Num período de 10 anos, onde esse x é o tempo dado em meses. Tá? X é o tempo dado em meses. Então, se o período é de 10 anos e o tempo x é dado em meses, esse x está variando em qual intervalo, gente? De 0 até quanto? Até 10 não. Porque aqui é 10 anos e o tempo em meses. Então, o x está variando em qual intervalo? De 0 a 120. Certo? Cada ano tem 10 meses já. Tem 12 meses. Tá bom? Então, de 0 a 120, o x está variando, tá? Eu quero saber o custo unitário médio durante esse período, tá? Então, custo unitário médio durante esse período. Então, deixa eu colocar aqui a função. Tá? Então, a gente já viu que o x está variando de 0 a 120, né? Porque eu estou calculando o custo unitário no período de 10 anos e esse x é o tempo dado em meses. Então, o x está variando de 0 a 120. Eu quero o custo unitário médio durante esse período. Então, como é que eu calculo o custo médio? Pela definição de valor médio, vai ser 1 sobre o comprimento do intervalo, que é 120 menos 0, vezes a integral dessa função c de x, dx,
variando de 0 a 120. Então é isso aqui que você vai calcular. Tá bom? E obviamente eu não vou calcular isso agora. Eu não vou calcular essa integral todinha aí, que é só uma polinomial, vocês já sabem. Eu vou só te dar a resposta. Esse custo médio vai dar 15.373. Tá bom? Então esse vai ser o custo médio desse intervalo aí, tá? Vocês podem fazer as contas, se divertirem aí. Mas eu não vou fazer porque a gente tem um tópico muito importante hoje que é o método da substituição e eu quero deixar mais tempo para ele, tá? Bom, tem outro exemplo aqui que eu vou deixar para vocês olharem a nota de aula, mas eu quero falar logo do teorema do valor médio para integrais, tá? Então, o teorema do valor médio para integrais nos diz o seguinte, antes de ler ele, lembra que nós temos um teorema do valor médio quando nós trabalhamos o conceito de derivada. Esse é para integrais, tá? Então ele diz o seguinte, se a função f for contínua no intervalo AB, se a função f for contínua no intervalo AB, então existe um número c no intervalo AB, tal que a f de c, ou seja, a imagem do ponto C pela função f, vai ser igual ao valor médio da função. Basicamente, o teorema do valor médio está dizendo que se o valor médio de uma função for um certo valor, um certo número, então em algum momento a função tem que assumir esse valor. Não tem como a função ter um certo valor médio se ela assumir esse valor em algum momento. Ok? Então, a f nesse ponto C vai ser igual ao valor médio da função. Ou seja, se eu pegar aqui ó, esse b menos a e passar multiplicando aqui o f de c, então a integral de a até b f de x dx vai ser igual a f de c vezes a b menos a. E o mais que eu acho mais interessante desse teorema do valor médio é a interpretação geométrica dele. Tá? Então o teorema do valor médio está dizendo para a gente que se a função f, se ela for contínua no intervalo AB, então o TVM nos garante, TVM para integrais, ele nos garante que existe um C no intervalo AB, tal que a integral de A até B, a f de x dx, vai ser igual a f desse C vezes B menos A, que é o comprimento do intervalo. É isso que ele está dizendo para a gente. Ok? Geometricamente, o que está acontecendo? Olha só. Suponhamos que essa é a função f, definida nesse intervalo. Quando eu calculo a integral de a até b de f de x dx, estou tomando f positiva só para a gente entender. Tá? Quando eu calculo essa integral, geometricamente, o que eu estou calculando? A área abaixo do gráfico da função f. Entre o gráfico da função f, o eixo das abscissas e as retas verticais x igual a e x igual a b. Ok? Tudo bem? Aí o que o teorema do valor médio está dizendo para a gente? Ele está dizendo que se a função f for contínua no intervalo AB, então vai existir um carinha, um certo c, no intervalo AB, tal que essa integral vai ser igual ao valor f de c vezes o comprimento do intervalo. Gente, se eu pegar o comprimento do intervalo, e vamos supor que o ponto C esteja aqui assim, ó. Bem aqui está o ponto C. Tá? O f de c
é esse valor aqui, f de c. Sim ou não? Quando eu pego o f de c, esse valor, e multiplico pelo comprimento do intervalo, geometricamente, o que eu estou calculando? A área do quê? Do retângulo. Que retângulo? Do retângulo de base AB, intervalo AB, e a altura f de c. Então, estou calculando essa área aqui, ó. Então, essa área aqui que eu estou calculando. Então, o teorema do valor médio, ele está dizendo para a gente o seguinte, que a área desse retângulo, numericamente falando, vai ser igual à área abaixo do gráfico da função f. Abaixo do gráfico da função f e acima do eixo das abscissas e entre as retas verticais A e B. Ok? É como se, por esse desenho, claro que o meu desenho não parece, né? Mas, vamos supor que esse desenho seja válido. Essa área aqui, ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Pelo desenho não dá pra gente ver isso, né? Mas é como se eu pegasse, imagina, não sei se vocês já viram os quadrozinhos de areia, que tu balança assim a areia, e a areia vai sendo modelada dentro dele. Não sei se vocês já viram isso, né? Então, aí se você virar ele assim verticalmente, aí ele forma um retângulo, a areia toda cai e ele vai formar um retângulo. É como se fosse isso aqui, né? Imagina que isso aqui é um quadrozinho, um retângulozinho, ó. Tá? Aí tu mexeu aqui, aí a areia ficou nesse formato aqui, ó. Ficou nesse formato. Aí tu colocou ele na vertical e deixou a areia descer todinha. Quando ela desce, ela vai ocupar esse retângulo. Ou seja, a quantidade de areia aqui, nesse retângulo, vai ser a quantidade de areia abaixo do gráfico dessa função. É isso que o teorema do valor médio está dizendo para a gente. Ok? Alguma dúvida? Tá claro? Então, olha só. Naquele primeiro exemplo que nós fizemos, nós calculamos o valor médio da função, né? E aqui, nesse exemplo, está pedindo o seguinte: use o teorema do valor médio na função 1 mais x², que é aquela mesma função, no intervalo de -1 até 2. Tá? Então, ele quer que a gente use o teorema do valor médio, ou seja, ele quer que a gente encontre o ponto C, que pertence ao intervalo AB, que é -1 e 2, tal que isso aqui acontece. Tá? Então, o que ele está querendo fazer é isso aqui, ó. A gente já viu que o valor médio, função f de x igual a 1 mais x², no intervalo de -1 a 2. A gente já viu que o valor médio da função f nesse intervalo deu 2. Tá? O valor médio deu 2. Certo? Dos exemplos anteriores, a gente já viu isso. Oi? Aqui, né? Deu 2, tá? Aí eu vou usar o TVM agora. Volta lá no slide para mim rapidinho, só para eles verem, por favor. Olha só, o TVM diz que, como a função é contínua, né? 1 mais x² é contínua, então vai existir um C tal que o f de C vai ser igual ao valor médio da função. Tá? Então, o TVM me garante que existe um C no intervalo de -1 a 2, tal que a f aplicada nesse C vai ser igual ao valor médio dessa função. Só que quem é a f aplicada no ponto C? Vai ser 1 mais c². Eu pego o C e aplico na f. Certo? 1 mais c² vai ser igual ao valor médio que deu 2, que a gente já calculou anteriormente. Então, c² vai ser igual a 2 menos 1. Então, c vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. E, portanto, esse c vai ser mais ou menos 1. Tá bom? Então, em termos gráficos, o que está acontecendo? A gente já olhou o gráfico dessa função e a gente viu que
aqui do menos 1 até o 2, a função, deixa eu só, a função é essa aqui. Passo no 1, ela faz isso aqui, né? Que é 2, ela faz isso aqui. Tá? 2 ao quadrado, 4 mais um 5, tá? Passa bem aqui no 5. Tá? Então é essa, do menos 1 até o 2. Então o que o TVM está dizendo pra gente? Que quando C é mais ou menos 1, aqui e aqui, deveria passar aqui assim, né? Ele vai mais aqui em cima, assim. Meio fora de escala, mas tudo bem. Então, quando C é mais ou menos 1, esse C mais ou menos 1 é o valor pelo TVM que faz com que a imagem desse ponto seja igual ao valor médio da função. E de fato, né? Porque o valor médio da função a gente já tinha visto que é 2. Então esse C aqui, ó, quando x é igual a 1, bate no 2, quando x é igual a menos 1, também bate no 2. Beleza? Alguma dúvida? Então, se eu pegar essa área aqui, ó, abaixo do gráfico da função, essa área aqui, essa área todinha aqui, ó, e pegar esse retângulo aqui, ó, e a altura f de C, o C é 1 e menos 1, então esse retângulo vem aqui, ó, então a área desse retângulo vai ser igual a essa área aqui. Ok? A interpretação geométrica que nós vimos. VM. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Então tá bom. Tá? E aí tem outros exemplos de teorema do valor médio para vocês utilizarem. Mas aqui um desenho mais bonitinho do que o meu, tá? Só para vocês enxergarem. Então a área desse retângulo aqui vai ser igual à área abaixo. Observa que pelo desenho aqui, né, como tem uma espécie de simetria aqui na função, então essa parte encaixa perfeitamente nessa daqui, né? Então essa área aqui vai ser igual à área desse retângulo, tá? Lembrando que isso eu estou trabalhando com funções contínuas, no intervalo fechado, tá? Bom, vamos falar da integração por substituição, tá? Que é uma técnica de integração ou uma técnica de primitivação muito importante para a gente, tá? O que a integral por substituição nos diz? Vamos supor que a gente quer calcular a primitiva ou uma primitiva dessa função aí. Uma primitiva da função 2x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Observa que até agora a gente só sabe calcular, só sabe encontrar, determinar primitivas imediatas. Né? Aquelas primitivas de funções que, quando eu derivo a função, eu obtenho uma outra. Né? Então, a primitiva dessa vai ser aquela primeira. Então, a gente já só sabe fazer isso até então. Só que, obviamente, você não vai calcular integral ou primitivas só dessas funções. Essas são as imediatas que nós vimos nas aulas anteriores. Então, a ideia é que, em geral, integrar é mais difícil que derivar. Ponto. Se eu te der qualquer função elementar, digamos assim, você consegue derivar ela. Mas nem sempre você vai conseguir encontrar uma primitiva de uma função. E pode ser que você tenha uma função elementar cuja primitiva dela não é uma função elementar. Então, em geral, integrar é mais difícil que derivar.
Então já aviso logo vocês a respeito disso. E você só... Ninguém é bom em integrar. Porque dependendo da função, pode ser que você tenha uma trabalheira muito grande para conseguir encontrar uma primitiva dela. Tá? Mas o teorema fundamental do cálculo, ele te ajuda por quê? Porque ele te diz que se você quer calcular uma certa integral de uma função em um intervalo, basta você conhecer uma primitiva dela. Você não precisa fazer todo aquele processo que a gente fez, né? Determinar uma partição, definir os retângulos, calcular a soma das áreas dos retângulos, passar o limite. Você não precisa fazer nada disso, desde que você tenha uma primitiva da função. Tá? Então, de hoje até, eu acho que mais uma ou duas aulas, a gente vai conhecer algumas técnicas de primitivação de funções, tá? Para a gente conseguir calcular integrais mais facilmente. E a primeira delas é a técnica da substituição. Na aula que vem a gente vai terminar essa parte de substituição e vamos falar da técnica de integração por partes, que é uma das principais, tá? Uma das mais famosas. Tudo isso por quê? Porque a gente não vai conseguir calcular primitivas de funções tão facilmente assim. Tá? Só bater o olho, uma primitiva dessa é essa daqui. Não é assim. Tá? Então, por exemplo, essa função aí que eu estou apresentando para vocês, no slide, bota por favor aí para a gente. Essa função, a função 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, essa funçãozinha aqui já não é tão trivial você encontrar no olho uma primitiva para ela. Tá? Então, se eu quero calcular uma primitiva ou a família de primitivas dessa função aqui, da função f, ou seja, se eu quero calcular essa integral indefinida, como é que a gente pode fazer? Tá bom? Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. E a ideia aqui da técnica de substituição é você pegar uma parte da tua função, um certo fator, digamos assim, da tua função, e substituir por uma outra variável. De maneira que, quando você faz essa substituição, você obtém uma função que você saiba qual é a primitiva dela. Você saiba mais facilmente, obviamente. Porque se você não fizer a substituição correta, você pode obter uma função mais difícil ainda de você primitivar do que você estava trabalhando inicialmente. Tá? Então aqui, por exemplo, para a gente encontrar uma primitiva dessa função, a gente pode fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar de u, uma outra letra, uma outra variável, u, 1 mais x ao quadrado. Vou chamar de u esse 1 mais x ao quadrado. Tá? E daí, eu vou calcular a diferencial desse u. Lembra que a gente trabalhou linearização, diferenciais? Vocês lembram disso? Eu vou calcular a diferencial dessa função u aqui. Ó. Vou calcular o du. Quem que vai ser o du aqui? Vai ser a derivada disso aqui mesmo, dx. Lembra disso? Tá? Então, quem é a derivada de 1? 0. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x dx. Tá bom? Então, essa daí é a diferencial dessa funçãozinha u. Ok? E aí, quando eu for determinar a integral indefinida dessa função, 2x raiz de 1 mais x ao quadrado dx, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ser a integral da raiz, só que 1 mais x ao quadrado é u que a gente chamou. Certo? Isso aqui é u. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de u. Tudo bem? E 2x dx, 2x dx é quem? É du. Então, eu posso substituir 2x dx por du. Então, isso aqui vai ser a integral da raiz quadrada de u du. E essa daqui é bem facinho de calcular. Certo? Então, olha só, com uma simples substituição, a substituição correta, obviamente, né, que a gente tem que encontrar, a gente sai dessa integral indefinida para essa aqui, que todo mundo sabe calcular já. Porque a integral
da raiz quadrada de u du é o mesmo que a integral de u elevado a meio du. Certo ou não? Só que isso aqui vai ser igual. Qual é uma primitiva de u elevado a meio? U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Certo? Mais a constante de integração. Não esquece que aqui eu estou calculando a família de primitivas dela. Tá? Então, tenho que colocar a constante de integração. Ah, professor, esqueci. Meio ponto a menos. Estou brincando, mas não dá para considerar tudo também, né, gente? Não pode esquecer essa danada dessa constante aí, tá? Ela indica que você não está calculando somente uma primitiva, mas sim todas as primitivas, tá? Então, isso aqui vai ficar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 aqui também, né? Que eu já vou inverter, eu vou colocar 2 sobre 3, tá? Mais a constante de integração. Só que aqui, a gente volta para a variável que a gente estava trabalhando inicialmente. Como o u é 1 mais x ao quadrado, aí eu venho aqui e coloco 2 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante. Ok? Portanto, uma primitiva da função 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx é 2 vezes 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante. Ok? Alguma dúvida? Então, para a gente tirar a prova dos 9, o que eu posso fazer para saber se isso aqui está certo mesmo? Derivar. Se eu derivar isso aqui e chegar nisso aqui, é porque eu fiz tudo certinho. Tá bom? Vou deixar para vocês tirarem a prova dos 9. Tá? Vocês derivam isso aí e vê se vai bater. Tá bom? Alguma dúvida? Então, olha só. O teorema que nos garante a regra da substituição é esse aí, ó. Ele diz, suponha que u é igual a uma função g de x, u igual a função g de x, é uma função derivável. Então, eu estou pegando a g de x e estou substituindo por uma variável u. Tá? Isso aqui é uma função derivável, cuja imagem é o intervalo i, e f é contínua em i. E, além disso, o f é uma primitiva da f. Então, olha só o que está acontecendo. Uma primitiva, ou a família de primitiva dessa função aqui, que é a f aplicada na g de x, sendo que a g de x é a u. Tá? Então, a f da g de x vezes a derivada da g de x dx vai ser igual à família de primitivas da f de u du. O que ele está querendo dizer com isso aqui, gente? Quem é essa f da g de x vezes a g' de x? Quem é isso aqui? O que eu estou usando para encontrar isso aqui? A regra da cadeia, né? É como se eu estivesse derivando a função f de x. Desculpa, a função f de g de x. Ah, então, se eu derivo a função f de g de x, eu obtenho essa. A f de g de x vezes a g' de x. Tá? A f que eu digo é a f zona. Tá? A primitiva dela. Ok? Então, isso é o mesmo que uma primitiva da f aplicada na u. Tá? A fzinha aplicada na u, que é essa g de x aqui. Ok? Então, isso aí me garante que eu posso fazer essa substituição. Tá bom? Usar o método ou a regra da substituição para integrais. Então, olha só. O restante da aula, a gente vai resolver integrais através do método da substituição. Tá bom? Então, olha só. Eu quero calcular, nessa letra a integral indefinida de x menos 1 elevado a 10 dx. Tá? Então, só antes de eu resolver essa daí, só voltando para esse exemplo aqui que a gente fez, o primeiro exemplo, e tomando por base o teorema que eu acabei de apresentar para vocês, qual que vai ser a ideia da substituição? Quem que eu vou chamar de u, professor? Quem que a gente sempre vai chamar de u? Não sei. Depende da função. Começa por aí. Mas, em geral, a gente vai tentar chamar de u, ou qualquer outra letra, não precisa ser u, tá? A gente vai tentar trocar a variável
de uma parte da tua função que vai ser apresentada, de maneira que quando você deriva essa parte, na função mesmo, vai aparecer a derivada dela. Deu para entender? E é isso que aparece lá no teorema da substituição. Eu pego uma função, substituo a função que está compondo com ela, de forma que quando eu derivo, aparece essa derivada na função original. Ok? Então aqui, por exemplo, integral indefinida de x menos 1 a décima. Bom, se você quiser, você pode pegar esse polinômio aqui, esse fator, e desenvolver o polinômio e integrar. As 10 partes vão aparecer. Mas eu não aconselho, né? Tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui usando a substituição? Quem que eu posso chamar de u aqui? X menos 1, né? Por quê, professor? Porque quando eu calculo a diferencial, a du, quem é a derivada de x? 1. Derivada de menos 1. Então, isso aqui vai dar 1 dx, ou seja, o du vai ser igual ao dx. Certo? E, portanto, a integral de x menos 1 a décima dx vai ser igual a integral, só que x menos 1 é u, a décima, e no lugar do dx eu posso colocar du. Pronto. Ok? E essa daqui eu sei calcular a primitiva. Primitiva dessa é u elevado a 11 sobre 11, mais a constante de integração. Mas aí eu volto para a variável inicial. Então isso aqui vai ser igual a u é x menos 1, então isso aqui fica x menos 1 elevado a 11 sobre 11 mais a constante. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? Tá vendo como é fácil? Essa daí? Ai, ai. Próxima. Letra B. Integral de 2x vezes o seno de x ao quadrado dx. Então, olha bem e me diz quem que tu vai chamar de u aí. X ao quadrado, né? Porque tu já viu que quando tu derivar essa u, vai aparecer o quê? 2x, que está bem aqui, ó. Tá bom? Então, vou chamar o u de x ao quadrado. E quando eu calcular a diferencial, aqui vai aparecer 2x dx. 2x dx. Então, essa integral lá, de 2x vezes o seno de x ao quadrado dx, é igual à integral do seno de x ao quadrado, que eu chamei de u, e o 2x dx é o du. E essa daqui todo mundo sabe. Qual é uma primitiva da seno? Menos cosseno. Menos cosseno de u mais a constante. Só que o u é x ao quadrado. Então, isso aqui dá menos cosseno de x ao quadrado mais a constante. Então, se você derivar essa, você obtém essa. Tá claro? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Então, próxima. Letra C. Primitiva de x ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 2 dx. X ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 2 dx, tá? Então vamos lá. Quem que a gente vai mudar a variável aqui para u? X à quarta. Só? Mais 2. E aí, quando eu calculo a diferencial, o du vai ser derivada de x à quarta, 4x ao cubo, derivada de 2 é 0, então 4x ao cubo dx. Tudo bem? Alguma dúvida? Só que agora observa o seguinte, aqui na função não aparece 4x ao cubo dx, aparece somente x ao cubo dx.
Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse 4 e passar dividindo. Então, du sobre 4 vai ser igual ao 4, vai ser igual ao x ao cubo dx. Alguma dúvida? Tudo bem? Aí, quando eu vier para cá, ó, isso aqui vai ser igual a integral x ao cubo, vou colocar primeiro essa, cosseno, x à quarta mais 2 é u, cosseno de u, e x ao cubo dx é du sobre 4. Tá bom? Só que 1 sobre 4 é constante. Então, a gente já viu pelas propriedades das integrais que a gente pode retirar isso aqui da integral, essa constante. Então, fica somente cosseno de u du. Correto? Então, isso aqui vai ficar 1/4 vezes cosseno de u, primitiva dela, seno de u, mais a constante. Só que o u é x à quarta mais 2. Então, isso aqui vai dar seno de x à quarta mais 2 sobre 4 mais a constante. Belezinha? Se você deriva isso, você obtém isso. Alguma dúvida? Já sabem calcular a integral, qualquer integral por substituição? Calma que está só no início, né? Calma, professor, calma, relaxa. E essas aí? Sabendo que alfa é diferente de zero, determine primitiva, cosseno de alfa x dx, primitiva de seno de alfa x dx, primitiva de e elevado a alfa x dx. Vou fazer a A e a C. A B eu deixo para vocês, que é análoga. A A, primitiva do seno de alfa x dx. Na verdade, eu vou fazer só uma. Vou fazer só a A e deixar as outras para vocês. Para vocês exercitarem bastante. Tá? Quem que a gente faz a substituição aí? Quem que a gente chama de u? Alfa x. Portanto, o du vai ser igual, derivada de alfa x é alfa dx. Tá bom? Então, quando eu for calcular aqui a primitiva, seno de alfa x dx, isso vai ser a primitiva de seno, alfa x eu chamei de u, e no lugar do dx, quem é que eu vou colocar? Du sobre alfa, muito bem. Du sobre alfa, esse alfa que está aqui eu vou passar dividindo, vai ficar du sobre alfa, para substituir no lugar do x. E lembra que eu posso fazer isso, porque a questão me disse que o alfa é diferente de zero. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual, 1 sobre alfa eu posso tirar, então ficou integral de seno de u du, e uma primitiva do seno de u, menos cosseno de u. Menos cosseno de u, mais a constante. Tá? Então, isso aqui... Então, isso aqui vai ficar igual menos cosseno de u, que é alfa x, sobre alfa, mais a constante. Ok? Tudo bem? As outras duas, os outros dois itens são análogos a esse aí. Tá bom? Ah, essa aqui é legal. Olha só. Letra A. Determine seno ao cubo de x, integral de seno ao cubo de x, vezes cosseno de x dx. Tá? Essa aqui. Primitiva, integral definida, de seno ao cubo de x, vezes cosseno de x dx. Tá? Como é que a gente calcula? Quem que a gente pode chamar de u aqui? Usa a tua visão além do alcance. Cosseno? Seno ao cubo de x? Bora ver. Se a gente chama o u de seno ao cubo de x, quando eu calcular o du, vai dar quem? 3 vezes o seno
ao quadrado de x vezes a derivada do seno, que é cosseno de x, dx. Eu tenho que usar a regra da cadeia. Vai dar bom isso aí pra gente? Não vai dar nada bom, né? Então não é essa substituição boa. E aqui é o seguinte, é tentativa e erro muitas das vezes. Você tenta uma substituição, não deu certo, tenta outra. Não deu certo, tenta outra. Não deu certo por substituição, então tenta integral por parte. Não deu certo por integral por parte, tenta substituição trigonométrica. Tenta coordenadas polares. E vai tentando, uma hora tu consegue. Ou então tu vem aqui com o Camilo, com os outros monitores, que eles resolvem pra ti, né? Então quem é a substituição boa? Outra sugestão. Cosseno de x? Vamos lá, cosseno de x. Quando você calcula o du, quem é? Derivado do cosseno menos seno de x dx. E aí, vai dar bom? Não. Porque quando eu substituir aqui, ó, aqui vai aparecer o u, só que eu preciso de seno ao cubo de x dx. Aqui eu só tenho seno de x dx. Como é que eu vou fazer para aparecer o cubo aí? Seno a quarta de x? Ah, substituição? Para mudar? Vou já fazer. Viram que não vai dar bom para a gente também essa? Tá? O nosso amigo disse seno a quarta de x. Seno a quarta de x. Vamos lá. Quando eu calculo du, vai ser quem? 4 vezes o seno ao cubo de x, vezes a derivada do seno, que é cosseno dx. Vai dar bom? Não, porque onde é que tu vai colocar o u aqui, né? Do seno x da quarta. Outra. Tem uma que está na cara que ninguém falou ainda. Ou falaram e eu ainda não ouvi. Só o seno. Se eu pegar o u igual ao seno, quando eu calcular o du, vai aparecer derivada do seno, cosseno de x dx, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui vai ficar igual. Então entendeu a brincadeira? Tu tem que fazer uma substituição de tal forma que, em geral, apareça já a diferencial que tu vais calcular. Tá? Então isso aqui, ó, vai ficar igual a primitiva de o seno de x eu estou chamando de u. Então aqui vai ficar u ao cubo. E cosseno de x dx é du. Pronto, agora ficou bonito. Né? Porque uma primitiva de u ao cubo é u à quarta sobre 4 mais a constante. Ou seja, o u é seno. Então isso aqui dá seno à quarta de x sobre 4 mais a constante. Então essa já era a resposta que o nosso amigo estava querendo dar. Entendeu? Porque se você deriva isso aqui, você vai obter isso aqui. Ó. Né? Porque o 4 vai cair, aí vai cancelar o 4 com esse, aí vai ficar seno ao cubo de x vezes a derivada do seno pela regra da cadeia, que é cosseno de x. E aí vai aparecer essa. Tá bom? Tá claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? E essa letra B aí? E essa letra B? Seno à quarta vezes o cosseno ao cubo de x dx. Seno à quarta vezes o cosseno ao cubo de x dx. Quem que é a primitiva dessa função aí? Qual é a substituição que a gente pode usar aí? Pensa direito. Não vai chutar. Vamos tentar fazer igual no item anterior. Se eu pegar o u e chamar de seno, vai dar bom aí para mim? Não, né? Porque vai aparecer du igual a cosseno de x dx.
E ali eu não tenho só o cosseno, eu tenho cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo. E o que a gente pode fazer aí? Aí, nessa daí é o seguinte. Às vezes, não vai ter uma substituição imediata que tu vai conseguir resolver a primitiva. Aí, o que tu vai fazer? Se tu queres mexer, se tu queres resolver através da substituição e não tem uma substituição imediata, tu tem que mexer na tua função. Se tu mexer na tua função, pode ser que tu reescreva ela de uma maneira que uma certa substituição dê certo. Tá? Então aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente primeiro vai mexer na função do integrando aí, tá? Essa função de dentro da integral. Essa função, seno a quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x, a gente pode reescrever isso aqui como seno a quarta de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x. Por que isso, professor? Porque o cosseno ao quadrado de x é o mesmo que 1 menos o seno ao quadrado de x pela relação fundamental da trigonometria. Certo ou não? Então, portanto, eu posso pegar isso aqui e substituir aqui, ó. Portanto, isso aqui vai ficar igual ao seno à quarta de x vezes o cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x, certo? E aí eu vou aplicar a distributividade, ó. Seno à quarta de x vezes cosseno de x vezes 1 dá seno à quarta de x vezes o cosseno de x. Menos seno à quarta de x vezes o cosseno de x vezes o seno ao quadrado de x dá seno à sexta de x vezes o cosseno de x. Concorda ou não? Tudo bem? Agora ficou bacana. Parece que piorou, né? O professor piorou. Ficou duas aí. Você transformou uma função em duas. Mas essas duas aí, eu sei resolver. Porque olha só, a integral do seno à quarta vezes o cosseno de x menos o seno à sexta de x vezes o cosseno de x, dx. Agora me diz, qual é a substituição boa agora? Hã? Primeiro, eu vou separar isso aqui, né? Vou reescrever isso aqui assim, ó. Seno à quarta, que tem um x, de x, cosseno de x, dx menos a integral de seno à sexta de x, cosseno de x, dx. Agora me diz, para as duas integrais, qual é a substituição boa? Seno de x. Se eu chamar o u de seno de x, o du vai ser o cosseno de x dx, que está bem aqui e está bem aqui. Portanto, isso aqui vai ser igual a integral de seno é u. Então, u à quarta, cosseno de x dx é du. Menos seno de x é u. Então, aqui vai ser u à sexta, cosseno de x dx é du. E essas aqui a gente sabe fazer facilmente. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual... Então, isso vai ser igual, primitiva de u à quarta, u à quinta sobre 5, menos primitiva de u à sexta, u à sétima sobre 7, mais a constante. E aí eu volto para a variável inicial. Como eu chamei o seno de x de u, então aqui fica seno à quinta de x sobre 5, menos o seno à sétima de x sobre 7, mais a constante de integração. Ou seja, se você derivar isso aqui, você obtém isso aqui. Seno à quarta vezes o cosseno ao cubo de x. Ok? Alguma dúvida? Essa foi mais difícil, né? E a tendência vai ser essa, tá, pessoal? Vocês têm que estudar. Estudar, estudar, estudar. Primitiva de 5 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Vamos virar a chave, né? Vamos virar a chave. A gente estava falando de algumas envolvendo trigonométricas, funções trigonométricas. Agora eu quero essa aqui.
Vocês lembram das aulas de primitivas que eu relembrei uma função que vocês estavam esquecidos? Na verdade, a aula de primitiva não foi eu que ministrei, né, para vocês, foi o Leão, né? O professor Leão. Mas o professor Leão com certeza falou de uma primitiva que parece mais ou menos com essa, de uma função que eu acho que vocês estavam esquecidos. Quem lembra? Arco tangente, né? Quem lembra qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx? É a arco tangente de x. Tá bom? E parece, não parece? Mas é a mesma? Ainda não. Mas eu posso mexer um pouquinho nela. Tá bom? Parece que vai dar bom se eu tentar envolver a arco tangente. Mas ainda não posso fazer a substituição direta. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Esse 5 é constante, então ele sai da integral. 5 vezes a integral de 1 sobre 4 mais x ao quadrado dx. Sim ou não? Porém, aqui é 4 e eu quero que apareça 1. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Pôr o 4 em evidência. Muito bem. Colocar o 4 em evidência e aqui vai aparecer 1 mais x ao quadrado sobre 4 dx. E agora esse 4 aqui, está multiplicando, ele sai da integral, porque ele é 1/4 é constante. Então fica 5/4 vezes a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado sobre 4 é o mesmo que x sobre 2 ao quadrado. Você concorda ou não? Sim ou não? E agora nessa aqui eu posso aplicar uma substituição, porque já está na cara qual é a substituição que eu vou usar comparando com isso. Qual é a substituição? Vou chamar o U de x sobre 2. Certo? Quando eu chamo o x sobre 2 de U, quando eu chamo a x sobre 2 de U, o du será igual a meio dx. Né? Derivada de x é 1 sobre 2 dx. Certo? Portanto, essa integral aqui, ela vai ser igual ao seguinte, ó. 5/4 vezes integral de 1 sobre 1 mais o x sobre 2 eu chamei de u. Então, u ao quadrado. E o dx, quem é o dx? 2du. Certo ou não? Passo 2 para cá. Então, dx é 2du. E esse 2, como é constante, ele sai. Então, fica 5/4 vezes 2, vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Agora ficou bacana. Aqui, ó, 4 por 2 simplifica, dá 2. Isso aqui vai dar 5 sobre 2 vezes. E essa integral, essa primitiva, é a arco tangente de u. Tá bom? Só que a arco tangente de u, quando eu volto para a variável x, a variável original, isso vai ser igual a 5 sobre 2 vezes... faltou só a constante de integração aqui, né? Vezes a arco... Já ia perder meio ponto. Arco tangente de x sobre 2 mais a constante. Pronto. Então, a primitiva dessa função aqui, 5 sobre 4 mais x ao quadrado, é essa função aqui. 5 meios da arco tangente de x sobre 2. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo, né? Tem que treinar bastante, tá, gente? Tem que treinar muito. Primitivação, tá? Olha só essa. Letra A. Verifique que a integral indefinida da tangente de x dx é menos o log natural do módulo do cosseno de x mais a constante de integração. Olha só.
Égua, professor, isso aí? É. Para verificar, como ele pediu para verificar, a gente poderia simplesmente derivar isso e ver se dá tangente. Se a gente derivar isso e der tangente, ok. Mas a gente não vai fazer isso. A gente quer integrar por substituição, né? Então, como é que a gente faz para primitivar a tangente de x dx? Quem é a substituição boa aí? Quem que a gente pode chamar de u? Hã? O x? Não. Se tu chamar o u de x, tu não vai estar trocando nada. Vai aparecer tangente de u du. Não mudou nada. Hã? Reescreve, muito bem. Eu vou reescrever a tangente de x dx como... Quem que é a tangente por definição? Seno por cosseno. Aí agora aqui tem uma substituição boa aí. Quem é a boa? Cosseno. Muito bem, tia. Então, u cosseno de x. Quando eu calcular a diferencial, du, quem é a derivada do cosseno? Menos seno de x, desculpa, dx. Aí aqui, ó, vai aparecer, ó, seno de x dx. Certo? Então, isso aqui vai ser igual, primitiva de seno de x dx é menos du. Então aqui vai aparecer menos du sobre o cosseno de x que eu estou chamando de u. Certo? Então isso aqui vai ser igual, esse menos eu vou tirar daqui, menos primitiva de 1 sobre u du. E quem é a primitiva de 1 sobre u? Log natural do módulo de u. Então, menos o log natural do módulo de u, mais a constante de integração. Só que o u eu chamei de cosseno. Então, isso aqui é menos o log natural do módulo do cosseno de x, mais a constante de integração. Tá aí. Então, essa é a primitiva da tangente de x dx. Se eu quiser, eu posso ainda pegar esse menos 1 que aparece aqui e usar a propriedade do logaritmo e jogar esse menos 1 para cá. Tipo assim, ó. Isso aqui é o mesmo que o log natural do módulo do cosseno de x elevado a menos 1 mais c. Certo? Só que cosseno elevado a menos 1 é o mesmo que o quê? 1 sobre cosseno. Sim ou não? E quem é 1 sobre cosseno? Secante. Então, posso também dizer que é o mesmo que log natural do módulo da secante de x mais c. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo? Mais uma. Primitiva da secante. Olha quem é. Verifique que a primitiva da secante é o log natural do módulo da secante mais a tangente. Tá? Eu quero mostrar que a primitiva da secante de x dx é o log natural do módulo da secante de x mais a tangente de x mais a constante de integração. Tá? Como é que a gente faz essa? Hã? Reescrever? Aí quando eu tento reescrever a secante, vai aparecer... Quem que é a secante? É 1 sobre cosseno, sim ou não? 1 sobre cosseno. E aí, qual é a substituição boa? Nenhuma, né? Essa daí não tem uma substituição, quer dizer, eu não conheço, né? Uma substituição imediata. Então a gente vai mexer nessa função aqui, na secante de x, da seguinte forma. Eu vou multiplicar essa secante de x por esse fator aqui, secante de x mais tangente de x. Multiplicar e dividir.
multiplico e divido pelo mesmo fator, não estou alterando a expressão. Isso aqui continua sendo a secante, porque a qualquer momento eu posso cancelar isso aqui, tá? Então, se eu quero a primitiva da secante, x dx, na verdade eu estou querendo a primitiva disso aqui. Certo? Tudo bem? E agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso aplicar a distributiva, isso aqui vai ficar integral, secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x sobre secante de x mais a tangente de x dx. E agora tem uma substituição boa aí. Parece que piorou. Muito, né? Só saiu daqui, que estava tão pequeno, tão bonitinho, para esse troço todinho aqui. Mas aqui tem uma substituição boa. Qual é a substituição boa? Hã? Fala. Secante ao quadrado? Não. Secante mais tangente. Secante mais tangente. Por quê, professor? Porque quando eu calculo a diferencial, a DU, quem é a derivada da secante? Hã? Secante ao quadrado. E quem é a derivada da tangente? Derivada da tangente. Secante? Não. Mas não. Secante vezes tangente. Sim, gente, vocês esqueceram a derivada da tangente, foi? Olha, tu precisa de derivação para integrar. Precisa conhecer. Secante vezes tangente dx. Aí olha só, milagrosamente, isso aqui é isso aqui. Isso aqui, tudinho do numerador, eu vou substituir por du. Então, aquilo lá vai ficar igual. Aquilo lá vai ficar igual. Primitiva de 1 sobre... Aí o secante mais tangente está no denominador, que eu chamei de u. E o numerador todinho é du. Certo? Então, isso aqui, uma primitiva de 1 sobre u, é o log natural do módulo de u mais a constante. Só que o u, eu chamei a secante mais a tangente. Pronto. Então, a primitiva da secante é log natural do módulo da secante mais a tangente. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo resolvido? Tudo tranquilo? Belezinha. Acabou nosso tempo? Gente, vamos ficar mais alguns aqui. Na próxima aula, eu vou fazer esses 3. E observa que até na aula de hoje, a gente não falou de integrais definidas. Foram todas indefinidas pelo método da substituição. Aí a gente vai ver um teoremazinho que nos garante que a gente pode fazer também, obviamente, isso para as integrais definidas. Só que a gente vai ter que mexer, vai ter que mudar os limites de integração quando eu fizer a mudança de variável. Tá bom? Mas na próxima aula a gente vê isso. Tchau e até mais.